Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. E neste vídeo eu vou apresentar a vocês o workflow Calçada da Fama, que é o workflow para efeitos cinematográficos do Lightroom Brasil. Então se você gosta desse estilo de fotografia, que tem um visual similar ao visual do cinema, com color grading mais interessante e um contraste bem característico, esse é o workflow ideal para você. Então temos duas fotos aí para utilizar como exemplo e vamos começar por esta daqui, né? E eu vou começar com uma aplicação de um ajuste todos em um, né? Que são aqueles ajustes que pretendem ser assim um efeito completo, do tipo clica e o teu efeito está pronto, que você não precisa combinar com outros. Mas ainda assim você sim pode combinar com outros ajustes, porque as pré-definições dos workflows do Lightroom Brasil são sempre moduláveis, você pode combinar aí os efeitos. Então eu vou começar com uma pré-definição tudo em um chamada filme moderno. Mas aqui, ó, se você olhar no navegador aqui, você pode ver as várias opções que a gente já tem. Ó, tem umas opções bem interessantes com color gradings bem característicos. Mas a gente vai começar aqui com o filme moderno, que vai trabalhar o contraste da minha cena, além de dar essa tonalidade levemente cremosa nas áreas mais claras da cena, além de uma tonalidade levemente esverdeada nas áreas mais escuras. Então eu tenho um color grade interessante aqui na minha cena, né? E eu vou combinar, como eu falei, com outras pré-definições. Então eu vou utilizar a pré-definição de correção de cor, eu vou utilizar a opção Colorir Realces 1, tá? Que ela vai me dar, ó, vai esquentar um pouco mais as áreas de luz da minha cena, tá? De repente, aí no vídeo de repente não vai aparecer tão bem, mas essa pré-definição esquenta um pouquinho as áreas de realces da minha cena. E também vou utilizar a correção de cor saturação, que vai deixar a minha imagem mais colorida. Então tá, fiz os ajustes gerais da minha imagem e aí vou fazer então os ajustes pontuais com os pincéis, utilizando aí as pré-definições de pincéis que acompanham o pacote Workflow Calçada da Fama. E vou começar aqui no caso uma pré-definição chamada suavizar, que eu posso utilizar para suavizar a pele, mas também posso utilizar em outras áreas da fotografia, mas aqui no caso eu vou utilizar na pele. Então eu venho aqui, ó, e faço a aplicação, e onde eu aplicar, a pele da minha modelo vai ser suavizada, né? Então assim, o ideal é que eu vá lá, faça um zoom, reduza o pincel e aumente conforme a necessidade, até para eu evitar passar demais o pincel em áreas que eu quero preservar os detalhes, né? Tem áreas do rosto que você não quer remover os detalhes. Mas aqui, como é uma edição rápida, eu estou mais mostrando para vocês a ideia, o que é possível fazer, né? Eu não vou caprichar tanto assim, é mais para vocês entenderem quais são as possibilidades que nós temos com este workflow, né? Uma coisa que eu sempre falo, começou a passar algum ajuste na pele da modelo ou do modelo, passa em toda a pele que aparecer, né? Não adianta eu fazer o rosto e esquecer o braço, esquecer o colo, esquecer as pernas, né? Se outras áreas da imagem aparecem em pele, o ideal é que eu faça o tratamento em toda a pele. Então deixa eu passar aqui mais um pouco e pegar esse braço aqui, que é o que falta. Então, ó, e para finalizar, eu ainda vou pegar outro pincel, então vou clicar no novo aqui, e vou pegar o pincel de exposição mais 3, que é um pincel que vai me dar uma claridade. Então eu vou utilizar ele para reforçar esse ponto de luz que eu tenho aqui em cima. Só vou reforçar ele para ter um pouco mais de brilho aqui em cima. Vamos ver só os pincéis, ó, removi os pincéis, incluí os pincéis. Vou fechar o pincel e vamos fazer um antes e depois da nossa imagem, ó. Antes, depois, antes, depois. Vou dar um tab aqui e colocar lado a lado para você ver a diferença, né? Então, aí nós temos o que dá para fazer inicialmente com esse workflow Calçada da Fama. Eu vou mostrar então uma segunda foto para vocês. Para a nossa segunda imagem, eu vou utilizar esta foto aqui e aproveitar que nós temos esse cenário da ponte, a construção lá no fundo e a modelo toda estilosa aí de cartola, luva, para fazer um efeito mais vintage. Então eu vou começar com uma pré-definição tudo em um chamada estrela, que vai me dar esse efeito mais vintage, com ruído e tudo mais. Ó. E aí, ele é um efeito pronto, ele é um efeito tudo em um, mas eu ainda vou utilizar o pincel, os pincéis de ajuste localizado,
para definir algumas coisas aí, mudar algumas coisas que eu quero mexer. Então vou começar com um pincel e neste caso eu vou utilizar a pré-definição claridade e nitidez, que é uma pré-definição que amplifica os detalhes, né, onde eu passar. Então eu vou utilizar para dar detalhe aqui, ó, na textura do chapéu, textura do cabelo dela e também na textura da roupa, né? Vou passar em toda a roupa dela e isso vai ampliar os detalhes dessa textura de animal aqui, desse animal print, e também o brilho da luva, do couro da luva, desses detalhes de metal, né, na pulseira dela, na bolsa e tudo mais. Então eu vou utilizar esse pincel exatamente para trazer essa definição maior para esses detalhes da roupa dela. Ó. O couro fica mais brilhante e tudo mais. Feito isto, eu vou dar um zoom lá perto do rosto dela e eu vou aplicar a mesma pré-definição que dá definição nos olhos dela, só porque eu não vou utilizar a mesma máscara. Eu vou clicar em novo para criar uma máscara nova e agora sim eu vou aplicar nos olhos e na boca. Por que eu estou criando uma máscara nova? Porque se eu quiser fazer algum ajuste de intensidade nessa máscara aqui, nesse efeito aqui, eu não preciso alterar o que eu já fiz no chapéu. Então eu posso controlar a intensidade dos dois separadamente. Como eu vou fazer aqui? Eu vou reduzir um pouquinho a intensidade dessa aplicação que eu fiz nos olhos dela e nos lábios e não vou mexer no que eu já fiz lá no chapéu. Por isso que eu criei uma máscara nova. Falando em máscara nova, vou fazer uma terceira aplicação que vai ser saturar. E eu vou utilizar ela para intensificar os lábios aqui, ó. Vou fazer uma aplicação nos lábios. Beleza? Vamos dar o zoom de novo, né? E agora eu vou fazer uma outra aplicação. Eu vou utilizar uma pré-definição chamada adicionar embaçado, que desfoca um pouco a área selecionada. Mas ao invés de fazer isso com o pincel, que vai me dar um bocado de trabalho, eu vou fazer utilizando o filtro radial. Isso é legal porque demonstra como a gente pode utilizar as mesmas pré-definições que vêm para os pincéis, utilizando os outros filtros para criar a minha máscara. Eu posso criar com o radial, posso criar com o graduado, tanto faz, e utilizar a minha pré-definição. Então no caso aqui, eu vou desativar o efeito por um instante e vou criar aqui, ó, o meu círculo, né, a minha elipse centralizada nela, porque eu quero embaçar todo o resto, desfocar todo o resto. Vou levantar só um pouquinho mais aqui e aí vou selecionar a pré-definição adicionar embaçado. E você vai ver que o fundo aqui da minha cena, ó, vai ficar ainda mais desfocado, atraindo o olhar ainda mais para minha modelo. Além disso, tem um leve escurecimento aqui nas bordas da foto. Então eu vou aproveitar que eu já fiz essa máscara aqui e no mesmo ajuste, na mesma máscara, eu vou aumentar um pouquinho a exposição, para clarear um pouquinho mais lá fora e fazer com que o seu olhar venha mais diretamente para a modelo, já que ela está com uma roupa mais escura. Vou fechar aqui o meu radial e a minha foto está pronta. Vamos fazer um antes e depois? Ó, barrinha aqui, antes, depois, antes, depois. E eu vou colocar lado a lado também. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, né? E se você tiver interesse em conhecer melhor o workflow Calçada da Fama, fica o convite para visitar o nosso site www.lightroombrasil.com.br para conhecer esses e outros workflows, né? Então fica aí o convite, venha também para o nosso grupo de Facebook Lightroom Brasil e vejo vocês em um próximo vídeo.